A paz do Senhor, amados. Louvamos e exaltamos a Deus por esta oportunidade que Deus ele nos concede quando mais uma vez nós chegamos num trabalho maravilhoso. E estou aqui no meu escritório meditando um pouco na palavra de Deus. Estava aqui lendo um texto no livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, e o verso de número 24, nos diz assim a palavra de Deus. Vou ler aqui numa Bíblia de tradução judaica, que diz assim: Adonai jurou, exatamente como pensei, assim acontecerá, e como planejei, assim será. Derrotarei a Síria em minha terra, pisarei nela em minhas montanhas. Então seu jugo cairá deles, seu fardo será removido dos ombros dele. Esse é o programa planejado para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Adonai tomou sua decisão. Quem o pode determinar? Quem o pode deter? Ele estendeu a mão. Quem o fará recuar? Observamos, nós olhando aqui dentro do contexto, fala de um julgamento de Deus para a nação que oprimia o povo de Deus, o povo de Israel. Sabemos que todo o tempo da profecia do profeta Isaías, ele profetizou debaixo da nuvem negra da Síria. Observamos que Israel era um estado vazado da Síria. E nós vimos que Deus ele usa o profeta Isaías, quando Isaías eles têm uma dedicação maior ao ministério profético. Observamos que Isaías ele fala do pensamento de Deus e da determinação de Deus. Deus foi quem determinou. Observamos, e eu gostaria de falar essa primeira parte, que fala sobre o pensamento de Deus. Sabemos que pensamento e pensar são respectivamente uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Observamos que pensar permite aos seres humanos modelarem o mundo e com isso lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e projetos. Observamos em que o pensar dá a capacidade ao homem de criar, de planejar. E nós observamos que Deus ele disse para Israel: o que eu pensei, assim sucederá. Observamos que no pensamento de Deus, quando Deus pensa algo a respeito de alguém, não tem quem desvie ou não tem quem bloqueie o pensamento ou o projeto de Deus ou o desenho que Deus ele fez para a sua vida. Observamos que foi Deus quem disse: o que eu pensei, assim sucederá. Nós vimos em que o homem ele pode mudar o seu pensamento constantemente, através de uma opinião, através de uma sugestão, através de algo em que vem querendo exatamente mudar o nosso pensamento, porque o homem ele é mutável. Observamos que o que Deus ele pensou ao nosso respeito, o que Deus pensou ao teu respeito, assim sucederá. Não adianta ninguém colocar os pés, não adianta ninguém querer te atrapalhar, porque foi Deus que pensou algo ao teu respeito, foi Deus que pensou algo ao teu favor. Lembre-se disso, a mão de Deus está estendida. Não adianta encantamento, não adianta maldição, não adianta nada dessas coisas, porque foi Deus quem determinou. Nós observamos que a palavra de Deus, ela nos fala uma certa feita, Davi chegou e perguntou: não há ninguém da casa de Saul para que eu use da benevolência de Deus por amor a Jonatas?
Aí Ziba disseram, tem um que pode responder, chama ele. Chegou Ziba. E ele indagou a Ziba, Ziba, tem alguém da casa de Saul para que eu use da benevolência de Deus para ele, por amor a Jonatas, Ziba? Ziba disse, tem um, rei. Agora tem um problema, ele é aleijado de ambos os pés. Muitas vezes até tem pessoas que falam até bem de você, ou mesmo pessoas em que leva até o seu nome, mas logo encaminhando o teu nome, ele leva as tuas falhas, os teus fracassos, o teu deslize. Glória a Deus, mas saiba de uma coisa e durma tranquilo, que ninguém consegue mudar o plano, o pensamento, o que Deus desenhou, o que Deus planejou, o que Deus executou, o que Deus preparou para você. Então descansa nas promessas de Deus, a mão de Deus está estendida. Isaías disse, o que ele determinou, assim se efetuará. A determinação de Deus, nós observamos que determinar, nós vimos como nos mostra aqui a Sagrada Escritura, é estabelecer, ordenar. Deus ele já ordenou ao teu respeito. Não tem quem impeça o trabalhar de Deus na tua vida. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando, que as mãos de Deus permaneçam estendidas sobre a tua vida e descansa nas promessas de Deus. Esteja convicto que jurou o Senhor dos Exércitos dizendo, o que eu pensei, o que eu construí, o que eu elaborei ao teu favor, não tem quem peça. E o que eu determinei, disse Deus, assim vai acontecer. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.